A paz do Senhor, meus amados irmãos, que bênção esse momento de adoração na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó, capítulo 42, versículo 2. Enquanto você procura o texto e talvez pega a sua Bíblia, você que ainda não pegou ainda, hoje nós disponibilizamos aí nos grupos da igreja todo o nosso estudo ali do Novo Testamento, da leitura bíblica diária, e tem uns 300 estudos ali para abençoar a sua vida, e seria bom e interessante o compartilhamento desses estudos. Você compartilhar para o seu amigo, para o seu parente, o seu irmão, a sua família, porque não é porque é da nossa igreja, não, mas ali é como se fosse uma faculdade de teologia, porque é muito rico os estudos que ali contém. Então, nós temos ali de Mateus até Apocalipse, ricos estudos da palavra do Senhor, com os nossos pastores e obreiros do nosso ministério da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Se você nos assiste aqui pela primeira vez, nós estamos aqui, a nossa igreja tem uma fama aqui em Brasília e vários locais, que é o seguinte: a igreja que estuda a palavra. Por isso o nosso lema é compromisso com Deus e a sua palavra. Então compartilhe esses estudos e Deus vai abençoar grandemente. Abriu aí Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Em outras traduções, diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, estamos, ó Pai, na tua presença nesta noite, e, ó Deus, venha falar conosco de uma forma toda especial. Senhor, que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja engrandecido. Fala conosco nesta noite, é o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, essas palavras que nós acabamos de ler, saiu dos lábios de um homem de Deus. Um homem que a Bíblia diz que ele era íntegro, justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem, ele tinha um compromisso com Deus. Estamos falando de Jó. Jó, um grande patriarca que tinha uma família abençoada, tinha filhos abençoados, era um dos homens mais ricos daquelas terras, é o que diz a palavra do Senhor. Mas esse mesmo homem foi o homem que teve uma das piores e terríveis provas, lutas e adversidade que um ser humano pode ter. Esse homem perdeu tudo de uma hora para outra. Ele era um homem rico, ficou pobre. Ele era um homem que tinha vários filhos, perdeu todos os filhos. Não foi um, não foram dois. Perdeu todos os filhos. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu a sua saúde. Ele tinha uma enfermidade, segundo alguns comentaristas, afirma que ele tinha pelo menos aí de 10 a 12 enfermidades. Ele se coçava com caco de telhas. Para os irmãos terem uma noção da luta desse homem. A sua mulher chegou certa vez olhando para ele naquela situação e disse assim: a melhor coisa que você tem a fazer é amaldiçoar o seu Deus e morrer, porque não tem mais jeito para você. 3 amigos dele a todo momento, a todo instante, dizendo o seguinte: você está dessa forma porque você pecou, você errou, você está em erro, você está em transgressão diante de Deus, por isso veio até você essa luta e essa prova. E a Bíblia diz que esse homem, ele era íntegro, ele era reto, ele era justo e era um homem que se desviava do mal. Em todo o livro de Jó, quando chega ali no meio do livro de Jó, os capítulos ali 22, 23, 24, ali no meio do livro de Jó, Jó começa a entender algumas coisas. Ele começa a, até mesmo, ele ficou na condição de ser humano que ele era, ele chegou a dizer o seguinte: seria melhor que eu não nascesse, seria melhor que não houvesse seios para me amamentar, porque
na situação que eu estou, e eu não fiz nada para merecer isso. Mas aí ele foi compreendendo todo o plano de Deus, e quando chega no capítulo 42, ele vem com essa declaração, com esta verdade. E ele disse o seguinte: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, podem ser impedidos. Mas eu não vim essa noite falar de Jó. Jó é esse homem que todos nós conhecemos, um homem de Deus, um homem que tinha um compromisso com o Senhor, e nós conhecemos essa história de Jó. Mas eu não vim falar de Jó esta noite. Eu vim falar de um outro homem para mostrar que os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os meus planos são frustrados. Talvez os seus planos são frustrados, são impedidos. No decorrer do curso, no decorrer da caminhada, possa ser que nós não tenhamos os nossos sonhos concretizados. E muitas das vezes é por uma determinação de Deus. Deus olha e fala: esse plano para você não é bom. Esse plano para você não é o certo, não é o correto, não é o melhor. E quando isso acontece é muito bom, porque nós somos limitados. Nós vemos o que está acontecendo agora, no presente. Deus não, Deus olha o futuro e ele sabe em sua onisciência de todas as coisas. Eu, por exemplo, não sei como vai terminar o culto desta noite, porque nós somos limitados, nós conseguimos ver apenas o presente, o momento. Deus não, Deus olha muito além, ele vê o futuro e ele é onisciente para saber o que é melhor para a nossa vida. Então, muitas das vezes, quando os planos são impedidos por Deus, quando os planos na nossa vida que nós traçamos, na nossa condição de ser humano, Deus olha e fala: esse plano não é o melhor para a sua vida. E muitas das vezes, esses planos não são realizados, não são concretizados. E aí, muitas das vezes, nós ficamos o quê? Frustrados, porque esse plano não foi realizado. A frustração, segundo o dicionário, é um sentimento de impotência, quando algo que era esperado não acontece. Ela ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito. Sentir alguma frustração leva a um desânimo e a um incômodo. Então, muitas das vezes, nós somos frustrados, porque nós queremos alguma coisa. Isso acontece muito na virada do ano, né? A gente recebe um novo ano, recebe um ano novo, de joelhos na presença do Senhor. Ali a gente pede perdão por tudo que nós fizemos no ano anterior, a gente tem uma reflexão daquilo que nós poderíamos fazer e não fizemos, e nós projetamos para fazer no ano que se aproxima, e a gente coloca ali vários planos, vários objetivos na virada do ano. Mas no decorrer do ano, esses sonhos não são realizados, porque nós somos limitados e nós não conseguimos realizar tudo aquilo que nós planejamos. Mas eu vim essa noite dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados, como reconheceu Jó. Porque Deus tudo pode e nenhum dos seus projetos podem ser impedidos. E aí eu convido você a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 25. Nós vamos caminhar na história de um homem chamado Jacó. Um homem que o Senhor Deus, que Deus tinha um plano na vida desse homem. Só que no decorrer de toda a história, nós vamos perceber que as pessoas envolvidas nessa história quis de alguma forma ajudar a Deus, quis de alguma forma dar um auxílio para Deus. E Deus não precisa disso. Deus não precisa da nossa ajuda para que o plano possa ser realizado. Deus não precisa da nossa ajuda para que o plano possa ser concretizado. E os personagens dessa história aqui, nós vamos observar que eles tentaram ajudar a Deus, de alguma forma, para que esse plano pudesse ser realizado. Mas esse plano seria realizado de qualquer forma, porque os planos de Deus não podem ser impedidos. A Bíblia diz que um homem chamado Isaac, ele tinha uma esposa estéril, e o nome dessa esposa se chamava Rebeca. E a Bíblia diz, irmãos, que Rebeca, ela não podia dar luz a filhos. E aí, esse homem chamado Isaac, aquele mesmo Isaac lá de Sara, que o Senhor Deus
deu a bênção para Abraão, que o Senhor Deus ali mandou Abraão sacrificar ali no Monte Moriá. Esse mesmo homem chamado Isaac, ele ora a Deus, ele clama ao Senhor, ele busca a Deus por uma bênção, para que a amada de sua esposa pudesse abrir e ela pudesse gerar filhos. E Deus resolve abençoar Rebeca, dando 2 filhos. E a Bíblia diz, quando ela estava grávida, na sua gestação, havia algo estranho dentro do ventre dela, porque havia uma inquietação muito grande em seu ventre. Ali não parava, era aquele chute daqui, chute dali, e a Bíblia relata isso como luta. Eles lutavam entre si, eles lutavam dentro dela, diz a palavra do Senhor, vá acompanhando comigo, em Gênesis 25, 22, os filhos lutavam dentro dela, e ela ficou sem entender, e ela perguntou ao Senhor, Senhor, o que significa isso? E Deus vem dizendo para ela, olha, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. A promessa de Deus, o plano de Deus é que o menor seria maior do que o maior, entendeu isso aí? O menor seria maior do que o maior. O maior era quem? Esaú. O menor era quem? Jacó. Só que a Bíblia diz que o maior, que era Esaú, iria servir o menor. Por que Esaú era o maior? Porque ele nasceu primeiro. Aqui, logicamente, né, não estou afirmando, mas deve ter sido aqui, deve ter sido não, com certeza foi um parto normal aqui, um parto normal. E a Bíblia diz que Esaú sai primeiro, sai aquele menino peludo, aquele menino ruivo, é que diz a Bíblia. E a Bíblia diz então que logo em seguida vem Jacó segurando no calcanhar de Esaú. E aqui, irmãos, é interessante, eu estava fazendo uma pesquisa esta semana, o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar, aquele que prende o calcanhar, que segura no calcanhar. E aí eu estava analisando esta semana. Os nomes naquele tempo tinham muito a ver com a situação do parto. O nome daquele tempo tinha muito a ver com o contexto que envolvia toda aquela gestação. Você quer ver um exemplo? A Bíblia relata uma mãe que ela sofreu muito no parto. A Bíblia diz que as mulheres dariam à luz a filhos com dores e muitas dores. É a dor do parto. O Senhor disse isso a Eva lá no Éden. Então, olha só, as mulheres, quando é parto normal, a dor é muito grande, é uma dor terrível. Só que essa mulher, ela sofreu demasiadamente. A dor foi muito maior. E aí, quando a parteira olha para ela e fala assim, qual o nome que vamos colocar nessa criança? E ela fala, vamos colocar de Jabes, porque aquele que me causou dores. Vamos colocar Jabes, porque representou exatamente o nascimento daquela criança. A Bíblia diz que quando Eli caiu e quebrou o pescoço, o seu filho chamado Finéias, a sua nora, a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida, e quando o filho nasceu, a parteira disse, se alegra, nasceu um varão, nasceu um menino, nasceu um homem, e a parteira, olha, qual o nome que vamos colocar? Ela falou assim, coloca Icabô. Outros dizem Icabode. Coloque Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Meu sogro morreu, foi-se a glória de Deus. Olha só um outro exemplo, quando Samuel nasce. A Bíblia diz que quando Samuel nasce, Ana coloca o nome dele de quê? Samuel, que significa Deus ouve. E você lembra da história? Ana não podia dar luz a filhos. Ela clamou a Deus e Deus deu a Samuel. Por isso o nome Samuel, Deus ouve. Então o nome tinha muito a ver com a situação daquele nascimento, com o contexto daquele nascimento. Então, segundo os comentaristas, Jacó recebeu o nome dado pela sua mãe Rebeca. Já Esaú, quem deu o nome foi Isaac. Quando Isaac olha que nasce aquele menino peludo, aquele menino ruivo, ele fala, vai se chamar Esaú. E ali, Isaac já até projetou nele e falou, aqui vai ser um menino bom de caça, menino bom, menino abençoado, tanto é que ele amava mais a Esaú do que a Jacó. E segundo comentaristas dizem, ao pesquisar esta semana, diz que quem deu o nome de Jacó foi Rebeca. Rebeca olha e fala, vai se chamar Jacó, porque ele veio segurado ali no calcanhar de Esaú, como se fosse a ideia, deixa eu sair primeiro,
como se fosse a ideia, eu vou na tua frente, mas a Bíblia diz, irmãos, que Esaú nasceu primeiro, e por ele ter nascido primeiro, ele recebeu o direito da primogenitura, por isso ele é o maior. Só que ele recebeu o direito da primogenitura por direito, porque ele nasceu primeiro, mas segundo o texto bíblico, Jacó também tinha esse direito por promessa, porque ele seria maior do que Esaú. Aí a Bíblia diz, continuando toda a história aqui, a palavra do Senhor diz que eles cresceram, e aí se cumpriu aquilo que foi visto ali no nascimento, no parto. Esaú voltou-se para a caça. Era um homem habilidoso, arqueiro, dificilmente errava uma caça. E ele ficou ali, naquele momento, crescendo e criando e adquirindo habilidade para a caça. Já Jacó não. Ficou já nas tendas, ele era um homem doméstico, e a Bíblia diz que Rebeca amava mais a Jacó. Os irmãos conhecem a história. Diz a palavra do Senhor que um certo momento, Esaú chega da caça. Nesse dia ele ficou frustrado, ele ficou indignado, ele ficou irado, porque ele caçou e não conseguiu pegar absolutamente nada. Quem está aqui do lado é Jacó, com um prato de lentilha, um guisado saboroso. Esta semana, eu tentei de todas as formas, na minha palavra dessa noite, aliviar a vida de Jacó. Porque a Bíblia diz aqui que quando quando Esaú chega diante de Jacó, a palavra do Senhor diz que o interesse foi de Esaú. Esaú que sentiu interesse por aquele prato de lentilha. A Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. Eu queria, de qualquer forma, aliviar a barra de Jacó, mas não tem jeito. Jacó fez algo errado aqui. Porque Jacó vendo seu irmão faminto, Jacó vendo seu irmão cansado, Jacó vendo seu irmão desesperado, ele faz uma proposta. E ele fala assim, ó, o seguinte, você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou esse prato de lentilha. Não era para Jacó fazer isso. Porque Jacó, na condição de irmão, no mínimo que ele tinha que fazer ali era o seguinte, não se preocupe não, Esaú, vai descansar. Eu vou dividir aqui esse prato de lentilha contigo, pode ficar tranquilo, senta aí, nós vamos fazer aqui a divisão, não tem problema nenhum, eu já comi alguma coisinha aqui, pode pegar esse prato, eu faço outro, não tem problema. Mas não, ele foi oportunista e ele falou, bora fazer o seguinte, você está com fome, está faminto, está desesperado, então você me dá o seu direito da primogenitura e eu te dou esse prato de lentilha. O que era a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura incluía uma porção dobrada em relação aos outros irmãos. Só pelo fato dele ter nascido primeiro, ele já tinha um destaque. Por exemplo, na partilha dos bens, ele recebia a porção dobrada, porque ele era o primogênito. Ele tinha uma posição sacerdotal para conduzir os outros a Deus, a uma autoridade real e espiritual, e a capacidade de profetizar a bênção de Deus. Então nós vemos que a bênção da primogenitura incluía uma unção sacerdotal, real e profética. A Bíblia diz, irmãos, que ele desprezou essa bênção. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui, 31. Versículo 31, 25, 31. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que serve logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele desprezou aquilo que ele tinha de mais importante. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu. Deus nos entregou algo a nível espiritual, nós não podemos desprezar. E temos que fazer com zelo, com amor, com dedicação, porque foi Deus que nos entregou em nossa mão. Nós não podemos pegar aquilo que Deus nos entregou e vender por um prato de lentilha. Irmãos, isso foi tão sério que o escritor aos Hebreus, ele fala o seguinte, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 16, ele diz, e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura.
Olha o que diz o versículo 17 de Hebreus 12: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Em Malaquias diz que Deus aborreceu Esaú. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 2, fala o seguinte: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação cheia de herança aos dragões do deserto. O apóstolo Paulo, falando da liberdade absoluta da graça de Deus, lá em Romanos 9,12, ele fala, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Versículo 12, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Diante desses textos, nós podemos chegar à conclusão de que Esaú não houve um arrependimento na vida dele. Como é que ele pega o seu direito de primogenitura e vende por um prato de lentilha? Eu fiquei pensando essa semana, será que não tinha condição de Esaú ir ali preparar alguma coisa para ele comer? Será que naquela cidade, naquela terra, ali na sua casa, sua mãe, apesar da Bíblia dizer que Rebeca amava mais a Jacó do que a Esaú, mas será que ela não podia ali fazer uma comida para Esaú? Não podia preparar alguma coisa de imediato para saciar aquela fome? Ele não fez esforço nenhum. Ele disse o seguinte, que vai me adiantar o direito da primogenitura e eu morrer aqui de fome? Passa esse prato de lentilha, está feito o acordo, está feito o trato, está feito a troca, sem nenhum problema. Você pega aí o seu direito da sua primogenitura. Irmãos, os planos de Deus não podem ser frustrados nem impedidos. Jacó seria maior do que Esaú, é o que diz a Bíblia. Esaú seria menor do que Jacó. Mas aí, irmãos, Jacó, talvez a mãe dizendo, você será o maior. Deus disse isso a mim quando eu estava grávida. Quando você estava aqui no ventre, Deus disse isso a mim, que você seria maior. Talvez Jacó foi criado ouvindo isso. E ele falou, é agora. É agora que eu vou pegar o direito da primogenitura. É agora que eu vou ser abençoado. Ele usou meios ilícitos para poder receber esta bênção, que de direito era de Esaú. Acontece, irmãos, que Rebeca, mãe de Jacó, ela tinha esta mensagem em sua mente, em seu coração. O maior vai servir o menor vai servir o maior, e o menor é meu filho querido Jacó. Então, ela escuta uma conversa entre o seu esposo e o seu filho mais velho. Jacó, o tempo foi se passando e Jacó continuou sendo aquele menino ali das tendas e doméstico do lado da mãe, e Esaú continuou sendo aqui esse homem da caça, esse homem aí abençoado, aliás, esse homem é abençoado, mas estava ali na caça, era um arqueiro muito habilidoso, e só que os anos foram se passando, e o que aconteceu? Isaac fica velho, Isaac perde a sua visão e ele percebe que está partindo e ele resolve abençoar o seu filho querido Esaú. Na cabeça de Isaac, ele tem que receber essa bênção, porque ele é o meu primogênito, ele é o meu filho querido e ele vai ter que receber esta bênção. O que Rebeca faz? Rebeca escuta essa conversa. Isaac chega para Esaú e fala, olha meu filho, eu estou ficando velho, eu sinto que eu estou partindo, então vá lá, prepara uma caça, traga aqui para mim um guisado saboroso, porque eu vou te abençoar, eu vou te dar a minha bênção, e aí, depois dessa bênção, eu posso partir, mas eu vou primeiro te abençoar. Rebeca escuta essa conversa. No coração de Rebeca, ela pensou assim, um desespero, como isso vai acontecer? Como é que Isaac vai abençoar Esaú? E uma vez abençoando, essa bênção não pode ser revogada. Então ela arma um plano. Ela induz o seu filho Jacó a praticar o mal. Ela chama Jacó e fala, Jacó, o negócio é o seguinte, o seu pai vai abençoar o seu irmão Esaú, mas nós não vamos deixar isso acontecer. Olha a Rebeca aqui tentando ajudar a Deus. Olha a Rebeca aqui tentando colocar sua mão na frente, tentando dar um jeitinho para que o plano de Deus possa se concretizar.
Irmão, se Deus tem um plano na minha vida, eu creio que tem. Se Deus tem um plano na sua vida, eu creio que tem. Esse plano vai ser concretizado, porque a Bíblia diz que Jó disse que Deus tudo pode. O diabo não pode impedir o plano de Deus. O diabo não pode impedir o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Se Deus disse, se Deus projetou algo na sua vida, pode ter a certeza que vai se cumprir, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, muitas das vezes, nós queremos ajudar a Deus, nós queremos dar uma forcinha para Deus. Aí Rebeca quer dar a forcinha para Deus. Eu vou ter que chamar Jacó para receber essa bênção. E ela fala: meu filho, escute, olha aqui para a mamãe, nós vamos ter que impedir que isto aconteça. Corre ali, pegue 2 cabritos, traga aqui, eu vou fazer o prato gostoso, saboroso, que seu pai gosta, e você vai levar ali para o seu pai. Jacó fica desesperado, irmãos. Jacó, ele olha para a mãe e fala assim: mãe, não vai dar certo. Mãe, entenda uma coisa, não vai funcionar esse teu plano. Olha, mãe, eu sou liso, como que isso vai acontecer? Eu sou liso, meu pai não está enxergando, mas ele não é bobo. Meu pai é esperto, meu pai é experiente, meu pai é inteligente. Meu pai, obviamente, vai conhecer a minha voz não é igual a de Esaú, mãe. A minha voz é diferente, claro que meu pai vai desconfiar. Não vai ter como, nós não temos condições de enganar o meu pai. E aí Rebeca fala assim: eu já tenho tudo preparado. E Jacó fala: mãe, não vai dar certo, porque ao invés de meu pai me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Eu vou receber uma maldição do meu pai, não vai ter como, esquece esse plano. E aí Rebeca fala assim: meu filho, olha aqui para mim, já está tudo planejado. Olha, que esta maldição recaia sobre mim, faça apenas o que eu estou lhe mandando. Eu vou já preparei ali a roupa de Esaú, eu vou colocar pelos em seus braços, eu vou colocar pelo em seu pescoço, faz somente o que eu estou lhe falando, que tudo vai dar certo. Irmãos, eu imagino Jacó indo ali com medo. E aí ele entende. Talvez ela deve ter falado ali, a Bíblia não fala, mas já deve ter falado: olha, você é o maior, Deus falou comigo, e você vai ser maior do que Esaú. Como é que vai receber a bênção no teu lugar? Você é que tem que receber essa bênção. E aí Jacó é convencido. E aí quando Jacó chega ali, eu imagino Jacó com medo, né? Porque Jacó está ali numa situação, a mãe aqui pressionando ele a todo momento, a todo instante, e aí a mãe dele ali vai, que vai dar certo, e aquela coisa toda. E quando chega no capítulo 18, do versículo 27, versículo 18, do capítulo 27, diz a palavra do Senhor que: e veio a ele, ao seu pai, Jacó, indo a Isaque, e ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú. Ele não era Esaú, ele era Jacó. Mas ele, movido por uma tentação da mãe, por uma instrução da mãe em enganar o pai, ele fala: eu sou Esaú. E a Bíblia diz que: eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque ao seu filho: como é isto que tão cedo a achaste? Olha aqui Isaque desconfiando. Foi muito rápido. Como é isto que tão cedo achastes, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Olha só, irmãos, eu imagino aqui o medo de Jacó ao aproximar do velho Isaque. Ele estava cego, tudo bem, mas ele era um homem muito experiente. E ele fala: aproxime aqui para ver se você é realmente o meu filho Esaú. Chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, e Isaque, apalpou Jacó, porque não era Esaú, era Jacó. Apalpou Jacó, e aí ele falou o seguinte: engraçado, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. As mãos são de Esaú. E a Bíblia diz então, irmãos, que ele volta a perguntar de novo no versículo 24, 27 e 24, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou, eu sou. Pode me abençoar, meu pai, não tenha medo não. Eu sou Esaú. Pode me abençoar, porque eu sou.
Esaú. A Bíblia diz então que ele abençoa Jacó pensando que era Esaú. Irmãos, olha o problemão aqui na vida de Jacó. Jacó nunca mais foi a mesma pessoa depois disso. Porque quando nós queremos ajudar a Deus, quando nós queremos interferir no plano de Deus, no propósito de Deus, nós colhemos as consequências. Jacó nunca mais foi a mesma pessoa depois desse ato, porque, irmãos, muitas reviravoltas aconteceu na vida dele. Porque quando Esaú chegou com o prato feito, e ele descobriu que o seu irmão havia pegado a bênção que era dele, ele colocou algo em seu coração: eu só vou sossegar quando eu matar Jacó. Eu só vou sossegar quando eu matar Jacó. E Esaú não era muito convertido não, irmãos. Esaú casou lá com as filhas de Canaã, contra a vontade do seu pai. A Bíblia diz que isso desaprovou e reprovou e deixou Isaac e Rebeca muito irados, porque ele casou com as filhas cananeias, e aí ele não era muito convertido, não. Ele entregou ali o prato a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então, para ele pegar ali um arco, a flecha e acabar com a vida de Jacó, era só um motivo. Então, irmãos, ele colocou em seu coração: eu vou matar Jacó. A partir desse momento, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma, porque a mãe tem que chamar ele, tem que convencer Isaac a abençoar Jacó e mandar ele para a casa do tio Labão, lá em Padã Arã. E quando chega ali, irmãos, lá em Padã Arã, ele começa a ter várias privações. A primeira dela foi trabalhar 7 anos por uma mulher que ele achou linda, maravilhosa, uma donzela chamada Raquel. Mas aí a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos e ele amava tanto Raquel que passou muito rápido, como se fosse aí 7 semanas. Mas aí o que aconteceu? Labão falou o seguinte: não se faz aqui nas nossas terras. Primeiro casa-se a filha mais velha, depois a mais nova. E aí teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel e casou com Leia. E aí 14 anos ele teve que trabalhar por Raquel. Olha só a lei aqui da semeadura. Ele fez aquilo lá com seu irmão, e aqui ele está colhendo então aquilo que ele plantou. O que o homem planta, ele certamente vai colher, é o que diz a palavra do Senhor. Mas aqui, irmãos, o que acontece? Ele começou a passar por privações. Primeiro, ele estava numa terra que não queria estar. Ele não queria sair da sua terra, ele saiu. Eu não queria usar a expressão fugido. A verdade é que ele foi fugido porque o seu irmão não queria. Seu irmão não queria aliviar a vida dele. Esaú queria matar Jacó a todo custo. Esaú já estava ali, ó, com aquele negócio engasgado aqui, porque tudo bem, não deu direito à primogenitura, não deu muito valor ao seu direito da primogenitura, mas quem sabe ali o seu pai deve ter falado, ou até mesmo seus amigos comentado, e ele com aquele negócio na cabeça: Jacó me enganou ali atrás, eu poderia ter segurado um pouquinho, mas ele foi oportunista e acabei vendendo o direito da primogenitura. E agora vem essa questão da bênção. Então Jacó disse assim, Esaú disse assim: eu vou matar Jacó. E Jacó começou a fugir e foi lá para a terra de Padã Arã, ali na casa do seu tio Labão, e ali Deus foi tratando com Jacó. O primeiro tratado de Deus com Jacó, o primeiro encontro com Deus com Jacó, está aqui em Gênesis 28, 13 ao 17. 28, capítulo 13, versículo do 13 ao 17. Diz assim: eis que o Senhor estava em cima dela, e disse o Senhor, porque ele teve uma visão, uma escada que pegava do chão ao céu, uma escada cujo topo tocava aos céus. E quando chega no 13, ele fala: eis que o Senhor estava em cima dela, em cima dessa escada, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. Os planos de Deus não podem ser frustrados nem impedidos. Olha o versículo 14: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na sua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo,
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O que o Senhor disse aqui para Jacó? Que iria livrar ele de todo o mal. O que o Senhor disse aqui para Jacó? Que seria com ele, onde quer que ele fosse, Deus estaria com ele. Então, nada iria acontecer a Jacó. Nada iria acontecer a Jacó. Mas ele, o que ele fez? Fica com medo. Porque quando ele passa por todo o processo, 20 anos, na casa do seu tio Labão, o próprio Deus fala: é a hora de voltar. É a hora de você retornar para a sua terra, para acertar algumas coisas que ficaram para trás. Então volte para acertar algumas coisas que ficaram para trás. E naquele momento, Jacó teve medo, porque lá atrás estava quem, irmãos? Estava Esaú. Mas Deus disse a ele aqui que nada iria acontecer. O grande problema meu e seu, é que muitas das vezes nós não confiamos na palavra do Senhor, nós não confiamos na palavra de Deus, aonde Deus fala assim: eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória, não vou deixar que nada aconteça na sua vida. E aí muitas das vezes a gente fala assim: eu vou dar um jeito, porque não sei, será que Deus vai me abençoar? Não sei se Deus está me ouvindo, não sei se Deus está me vendo. Eu estou vendo irmão aqui do lado sendo abençoado, estou vendo irmão aqui do outro lado contando um testemunho, estou vendo irmão aqui do outro lado contando a bênção, mas na minha vida nada acontece. Vai vindo aquela inquietação, aquela incredulidade. Mas nessa noite eu vim te dizer que Deus tudo podes, e nenhum dos planos do Senhor pode ser impedidos e frustrado. E aí Jacó resolve voltar. E aí, irmãos, o que ele faz? Manda mensageiros para Esaú. Ele se tornou um homem muito rico, muito próspero. Labão quis enganar ele de todo jeito. Fez um acordo lá das ovelhas e das cabras salpicadas, malhadas e listradas, e Labão se deu mal, porque toda vez que ele colocava a vara lá, nascia as salpicadas e aí era de Jacó. Aí nascia as malhadas e era de Jacó. E Labão foi empobrecendo e Jacó foi enriquecendo. E Jacó tinha uma bênção de Deus. Lembre da promessa: o maior servirá, o menor servirá o maior servirá ao menor, aliás. Ele tinha uma promessa, ele tinha algo de Deus em sua vida. Mas aí o que ele faz? Fica com medo. E ele fala o seguinte: olha, vá lá e manda esses presentes para Esaú. E aí os mensageiros vão, encontram Esaú, e aí quando Esaú volta, você pode acompanhar comigo aqui na palavra do Senhor, logo aqui no versículo de número, ele manda riqueza para Esaú, logo aqui no versículo de número 33. 33. Vamos pegar um antes aqui, o 32, no versículo 3, 32, versículo 3. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Olha o versículo 6. Os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também lhe vem encontrar-te 400 varões com ele. Ou seja, Jacó nada mudou não, viu? O mesmo ódio, a mesma raiva, o mesmo desejo de te matar continua a mesma coisa. E ainda mais, ele subiu ali em 400 cavaleiros e está vindo aqui ao seu encontro. Irmãos, Jacó aqui já não era mais a mesma pessoa, não. Jacó aqui tinha mulheres, Jacó aqui tinha filhos, tinha filhas. Parece que uma filha, se não estou enganado, ele tinha aqui no mínimo aqui 12 filhos. E aqui, irmãos, ele ficou ali preocupado com a minha família. Ele pode vir aqui matar meus filhos, ele pode vir aqui matar minhas mulheres, ele pode vir aqui acabar com o meu rebanho, com meus gatos, com tudo. A Bíblia diz aqui no versículo de número 7, então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Eu te pergunto nessa noite, precisava disso? Precisava Jacó passar por tudo isso? Havia uma promessa na vida dele. Havia um plano na vida de Jacó, não precisava disso. Ele tinha que olhar para a mãe e falar: mãe, eu não vou.
a senhora tem esse plano, a senhora tem essa ideia, eu não vou enganar meu pai. Eu não vou ali dizendo que sou Esaú. Se ele quiser me abençoar, que ele me abençoe como Jacó, não como Esaú. Eu queria livrar a barra de Jacó, mas não tem jeito não. Jacó foi conivente, Jacó foi cúmplice de toda a história, e ele aceitou aquilo tudo ali. E ele poderia ter dito, eu não vou. Se Deus disse a ti, mãe, que a promessa na minha vida é grande, que eu serei maior, tudo isso, eu não preciso ir lá pegar a bênção nenhuma, não. Basta eu esperar a promessa de Deus se cumprir na minha vida, que vai se cumprir. Mas ele não fez assim. Olha aqui o que ele está passando. Olha o que ele passou na terra do seu tio Labão. E aqui ele ficou com medo, ficou angustiado. E aqui, irmão, diz a palavra do Senhor que Jacó temeu muito. E aí ele ora a Deus, ele clama ao Senhor. E ele dizia assim: se Esaú vier a um bando ferir, o outro bando escapará. Olha o versículo 9: disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a terra e a tua parentela, e far-te-ei bem, menor sou eu que todos os benefícios e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Em outras palavras, eu vim aqui quebrado, eu vim aqui sem nada, eu vim aqui só com a mochilinha nas minhas costas, agora eu sou homem próspero, sou homem rico. E ele fala que livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha me ferir e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele sabia que Deus tinha dado uma promessa para ele, mas isso não impediu que ele ficasse com medo. E aí, irmãos, vem aquela palavra, aquela história de que ele vai para o Val de Jaboque e ele encontra um varão diferente, um varão que não estava ali nos derredores da sua terra, um varão que ele olhou, viu que era diferente e que esse varão tinha poder de abençoá-lo. E ele começa a lutar com esse varão, ele começa a clamar a Deus, ele começa a contar toda a história, e ele luta com esse varão, e a Bíblia diz que o varão quer ir embora, e ele fala, não vou embora, enquanto tu não me abençoares. Ele luta com o anjo, ele clama a Deus, e aqui, irmãos, nós podemos observar pelo texto, que esse varão era Deus, porque a Bíblia diz, lutartes com Deus, é a teofania, lutartes com Deus. Esse varão era Deus, porque o texto diz isso. E aí ele quer ser abençoado de alguma forma, e ele agarra, e ele fala, não vou te soltar enquanto não me abençoar. Ou seja, irmãos, ele queria ser abençoado. Aquele encontro que ele teve lá que ele viu a escada, e que o anjo ali mostrou para ele, que Deus mostrou para ele que ele ia ser abençoado. Ali ele teve encontro com Deus, quando ele colocou a sua cabeça naquela pedra, que ele erigiu um altar ali, ele teve encontro com Deus, e ele fala, não, eu vou ser abençoado, se você não me abençoar, eu não te solto, se você não me abençoar, eu não vou te largar, porque eu quero ser abençoado, eu não quero fugir, eu quero voltar para a minha terra, eu quero resolver essa situação, são 20 anos nessa luta, nessa peleja, e eu quero resolver isso. Irmãos, não tem jeito. Vai chegar um momento que nós temos que resolver as nossas pendências. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você tem algum problema com algum irmão, com alguma irmã, vai chegar um momento que vai ter que resolver essa pendência. Vai ter que resolver de alguma forma. Tem que resolver, porque Deus só irá nos abençoar quando essa pendência for resolvida. E olha só, irmãos, ele já era abençoado, o pastor Heber, sim, ele já era próspero, sim, ele já tinha filhos, tinha filha, tinha mulheres, sim, mas tinha algo para ser resolvido, tinha algo para Jacó resolver. E a Bíblia diz então que ele briga com o anjo, luta com o anjo, e aí o anjo falou, tá certo, tudo bem, eu vou te abençoar. Seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. O seu nome agora vai se chamar Israel. Olha aqui para o texto. Jacó 32, 24. Jacó
porém ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele queria só ser abençoado. Mais nada, ele queria só a bênção. E disse, qual o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Pelo fato de você ter insistido, persistido, e pelo fato de você ter lutado, e você foi abençoado, você será Israel. A Bíblia diz, então, irmãos, que ele falou no versículo 30, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Um sinal para que Jacó nunca mais esquecesse aquele momento. Para que Jacó nunca mais esquecesse daquele encontro que ele teve com Deus. Ele coloca seus filhos para encontrar. Enquanto isso está acontecendo, está vindo ali Esaú. Enquanto isso está acontecendo, está vindo Esaú. Só que enquanto isto está acontecendo, Deus está trabalhando no coração de Esaú. Deus está tratando também o coração de Esaú. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele coloca as mulheres na frente, coloca Raquel, coloca Leia, coloca ali os filhos, e quando ele está vindo Esaú, ele coloca as mulheres na frente, mas ele pensa assim, não, agora eu fui mudado, eu agora fui abençoado. Se eu fui abençoado, a minha vida vai ser também abençoada. Ele passa na frente das esposas, ele passa na frente dos filhos e ele vai ao encontro de Esaú. E quando ele vai ao encontro de Esaú, capítulo 33, ele levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e suas duas servas, e pôs a serva seus filhos na frente, e a Leia a seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles. Agora, com esse grande detalhe, mancando da coxa, passa adiante deles. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-lhe sobre o seu pescoço, e o beijou, e o choraram. E aí houve uma reconciliação entre Jacó e entre Esaú. O encontro foi bonito, porque aí todo mundo apresentando todo mundo, isso aqui é José, isso aqui é o outro meu filho, essa aqui é Lé, isso aqui é Raquel, foi aquela apresentação toda, e a Bíblia diz então que ele se reconcilia com Esaú. A Bíblia diz então que então chegaram as servas a ela, seus filhos se inclinaram, e no versículo 8, disse Esaú, de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Eu tenho de tudo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jacó foi um homem próspero, Jacó foi um homem abençoado, Jacó foi um homem que Deus colocou a bênção na vida dele, porque houve um plano de Deus. Mas o grande detalhe é que no decorrer desse plano, Jacó e Rebeca quiseram colocar a mãozinha no meio, quiseram dar um jeitinho, e aí as consequências foram grandes também na vida de Jacó. Qual é o plano que Deus tem na sua vida? Pastor Heber, eu ainda não sei. Com certeza, se você ainda não sabe, Deus vai te falar o plano que Ele tem na sua vida. Ele vai cumprir esse plano na sua vida. E esse plano, meu irmão, entenda isso. Lembre da palavra de Jó. Tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. O diabo vai querer colocar muitas coisas para te confundir e para tirar
a sua fé diante de Deus. Mas continue firme na presença do Senhor. Continue firme, acreditando que Deus tem algo grandioso na sua vida. No começo do ano, na virada do ano, 31 de dezembro, você recebeu o ano de joelhos na igreja. Você recebeu o ano de joelhos na presença do Senhor. Talvez você tenha até listrado ali, colocado ali a sua lista, o que você queria receber a Deus desse ano. Colocou ali na lista o que você queria receber de Deus esse ano de 2020. Aí chega janeiro, chega fevereiro, aí acontece o que aconteceu. Vem um ano contaminado com vírus, né? Vem aí o coronavírus. E aí muitas das vezes esses planos, você olha para mim e fala assim, não vai ser realizado jamais. Esse ano esquece. O ano não acabou não, irmãos. Nós estamos no mês de julho. O ano ainda não acabou não. Nós ainda temos aí mais 5 meses até finalizar 2020. O ano ainda não acabou. Deus pode realizar esse plano hoje? Pode. Deus pode realizar esse plano amanhã? Pode. Mas Deus pode realizar esse plano daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, ainda em 2020. Mas se Deus não realizar em 2020, quiser realizar em 2022, 2024, 2030, se Jesus não voltar, você tem que esperar pacientemente. É o que diz o salmista. Esperei pacientemente, confiantemente, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, queridos e queridas, irmãos e irmãs, acredite que Deus tem um plano na sua vida. Acredite que Deus tem um plano na sua vida. Jacó tentou atrapalhar de certa forma, queria fazer alguma coisa para que esse plano se cumprisse, acabou se cumprindo, mas passou por momentos terríveis em sua vida. E nessa noite eu vim te dizer, aprenda com Jó. Jó disse, os meus olhos, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí, queridos, espere um pouquinho para você contar a sua bênção. Haverá um momento de você contar o seu testemunho. Haverá um momento de você parar e falar assim, Deus abençoou a minha vida. Deus tinha um plano na minha vida e esse plano foi realizado. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, aquilo que tu colocardes em meu coração, Senhor, eu falei essa noite. Meu Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que ora nessa noite. Que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja engrandecido. Pai amado, que esse plano Senhor, que está na vida do meu irmão e da minha irmã, com certeza vai ser realizado, com certeza vai se cumprir, porque tu, ó Deus, tudo podes. E coloca, Senhor, a confiança no coração do meu irmão, que meu irmão receba esta confiança, de que tu é poderoso para resolver, para solucionar e para realizar todas as coisas. Meu Deus amado, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e abençoe a cada um que está me ouvindo nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah,
E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.